Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 2, tópico 7 de algoritmos e estruturas de dados. Eu sou o professor Daniel Vieira e Silva, da Universidade de Brasília, e estamos falando nesse tópico 7 sobre grafos. E nesse vídeo em especial vamos começar a destrinchar uma forma de fazer a implementação de uma biblioteca de grafos em C++. Então convido vocês a baixarem os exemplos grafo.h e grafo.cpp, os arquivos de exemplo da biblioteca, na página do curso, dentro da plataforma Aprender, e acompanhar aqui comigo a discussão, pelo menos da parte de representação do código. Muito bem, a gente começa aqui pelo arquivo grafo.h. Como vocês podem ver aí, há uma série de inclusões aqui de bibliotecas inicialmente. Vamos falar delas no seu devido momento, mas a gente vai usufruir aí de alguns outros containers disponíveis na biblioteca do C++, na biblioteca padrão do C++, como os containers set e map, que a gente ainda não falou deles, mas falaremos deles daqui a pouquinho. E as bibliotecas também já conhecidas aqui, string e queue, para representar filas e strings. Aqui eu só estou fazendo simplesmente a declaração de nome de uma classe que eu vou usar aqui embaixo, que é a classe edge, para representar arestas do meu grafo. E aqui, a partir da linha 11, a gente começa a ver uma primeira declaração completa aí de classe, que no caso aqui é a classe Node, que vai representar o vértice de um grafo. Entre os membros públicos da classe Node temos o construtor, claro, e um atributo, o atributo está abaixo, mas aqui é um método público, getLabel, que retorna como string o nome, o rótulo dado para cada vértice. Nós vamos assumir que todos os vértices têm um rótulo associado a ele, uma forma de identificá-lo, que é dado por um tipo string. E então o construtor naturalmente recebe como parâmetro esse label inicial. Membros privados da classe Node são o próprio label, que é do tipo string, e aqui temos uma primeira novidade, que é um atributo denominado adjacency, e que é a lista de adjacências, mas ela tem uma sutileza porque não é uma lista dos vértices adjacentes a um objeto, este em particular vértice. É a lista de arestas adjacentes. Você pode então também construir listas de arestas vizinhas ao seu vértice, não tem problema nenhum fazer isso, nós veremos mais adiante também passo a passo como isso acontece. E isso vai ser feito, né, guardando nessa entidade adjacência ponteiros para objetos do tipo edge. Como eu falei, a classe edge vai representar objetos aresta, ou seja, conexões entre dois vértices, entre dois objetos node, e nessa lista, então, eu estou guardando endereços dessas arestas que são vizinhas ao meu vértice em, em, em foco aqui nessa classe Node. E eu estou guardando isso em que tipo de estrutura? Numa estrutura chamada set. O tipo set, a classe set, disponível pela biblioteca padrão do C++, é uma classe justamente para guardar objetos na forma, guardar dados numa estrutura de conjunto, ou seja, uma coleção de dados são armazenados dentro de um container set, e aí você não necessariamente precisa guardar a relação de ordem com eles, não precisa fazer nenhum acesso indexado, é como se você quisesse só justamente guardar lá dentro, dentro de uma cesta, um grupo de elementos, e
descobrir simplesmente se aqueles elementos estão dentro ou não daquele conjunto. Operações mais básicas, como eu falei, mais associadas só à teoria de conjuntos. Então nós vamos usar esse container aqui da classe 7. Convido vocês a entrarem no manual de referências do C++ e estudar lá a especificação da classe 7, os seus membros, funções membro da classe que podem ser utilizadas, porque é bem interessante e nós trabalharemos com ele aqui. E aqui temos uma outra novidade na linha 18 aqui, que é esta cláusula chamada friend. O que é essa cláusula? Que é uma cláusula da linguagem C++, inclusive. Ela permite que você defina uma outra classe e conceda a essa outra classe, informe, na verdade, que uma outra classe terá acesso aos membros privados da classe em que você fizer a declaração. Então, quando eu estou aqui dizendo friend e colocando ao lado, né, as palavrinhas class, graph, eu estou querendo dizer que existe uma outra classe denominada graph, que é amiga da classe node, e, portanto, essa classe graph tem acesso, inclusive, ou seja, ela vai poder criar objetos da classe node e ter acesso dentro desses objetos não só aos seus membros públicos, mas também aos membros privados. Então, digamos assim, é como se a cláusula friend permitisse você criar regras de exceção dentro do mecanismo de controle de acesso private, public e protected. Você, usando a cláusula friend, você consegue abrir essas exceções para determinadas classes que você liste aqui. Então, justamente, eu estou dizendo aqui, né, que a classe graph terá acesso a todos os membros de objetos da classe node. É isso que a cláusula friend serve aqui para a gente, e ela vai ser importante justamente por quê? Porque o objeto grafo que eu criar vai precisar manipular de todas as formas possíveis objetos node e objetos edge, objetos vértice e objeto arestas que compõem aquele grafo. Então é por isso que eu estou usando desse recurso da cláusula friend aqui na linha 18 para fazer isso. Muito bem, vamos seguir aqui em frente. Aqui temos agora a declaração da classe edge. A classe edge ela vai ter como membro público o construtor e reparem, o seu construtor vai receber como argumentos, os parâmetros do construtor declarados serão justamente um ponteiro para um objeto node, outro ponteiro para um objeto node, S e F, e um peso double, representado pelo parâmetro W aqui. Por quê? Justamente uma aresta, ela é a conexão entre dois vértices. Então eu tenho que ter a referência para o vértice de início e o vértice de fim, através dos seus endereços, para definir essa aresta. Então é por isso que eu tenho essas três informações, além do peso, claro. Se for construir um grafo que é não ponderado, basta setar o peso como igual a 1, não tem problema nenhum, né? Para trabalhar com grafos não ponderados, basta usar peso igual a 1 para todo mundo. Mas dessa maneira você tem a forma mais flexível possível. Aqui eu tenho o método printme, que é simplesmente um métodozinho que vai imprimir as informações da aresta, vértice de origem, vértice de destino e peso. E temos um método aqui cost, que retorna justamente o peso, o custo dessa aresta. E aí os membros privados aqui são os respectivos atributos. Então aqui start e finish são os ponteiros para o vértice de origem e o vértice de fim do meu grafo. E o weight é justamente o peso dessa aresta dentro do grafo.
E aqui, de novo, eu estou usando a cláusula friend para também indicar que a classe graph, que vai vir logo abaixo, ela tem acesso total a os membros públicos ou privados de objetos da classe Ed que ela declare e utilize. Vamos agora então para a declaração da classe mãe de todas, que é a classe graph. Então, a classe graph tem aqui entre os seus membros públicos o seu construtor, e que vai receber um parâmetro booleano que só vai indicar se é um grafo dirigido ou não dirigido. E aqui nós temos os primeiros métodos, funções membro, que discutiremos nesse vídeo. Os métodos addNode e addEdge, que inserem um vértice no grafo ou inserem uma aresta entre dois vértices já constantes do grafo. A função que imprime a lista de adjacências dos vértices, ou seja, vai imprimir todos os vértices vizinhos todos os vértices e para cada um dos vértices os seus vizinhos. E aqui, métodos de percurso e de caminho mínimo. Esses três métodos aqui, nós falaremos deles mais adiante ao longo desse tópico. Então, eu não vou entrar agora aqui nesses detalhes. Aqui embaixo, entre os membros privados, a gente tem o método privado createEdge, que vai auxiliar justamente o método público addEdge a trabalhar. Veja que ele já, na sua assinatura aqui, já usa ponteiros, no caso aqui os ponteiros dos vértices de início e fim daquela aresta que tem que ser criada. E aqui também a gente tem métodos auxiliares para os métodos de caminho mínimo e percurso, os de visitação aqui, e também o algoritmo de Dijkstra. Então vamos deixá-lo para conversar deles mais tarde ao longo do tópico. Seguindo aqui agora para a lista de atributos privados da classe, eu tenho justamente o atributo directed aqui, que é um booleano, que true vai indicar que ele é um grafo dirigido ou false é um grafo não dirigido. Aqui eu tenho um outro container diferente dos que a gente até então conhece, que é o container map, ou mapa, ou, como veremos no tópico seguinte, é uma tabela hash, que é um dicionário, um mecanismo de construção de tabelas indexadas por alguma entidade, que pode ser qualquer entidade enumerável, por exemplo, uma string. Então eu consigo construir através do mapa um par de chave-valor. Então a chave minha aqui é uma entidade, um elemento do tipo string, e o valor associado a cada uma dessas chaves vai ser um endereço para vértice. O que eu quero fazer com esse objeto NodeMap aqui, que é desse tipo map? Container disponível na biblioteca padrão do C++. Eu quero, para cada label do meu vértice, saber associar qual é o endereço desse objeto. E isso vai me facilitar muito nas operações que nós veremos, a consulta justamente dos endereços dos objetos vértice, dos objetos node, né? No caso aqui estamos usando o nome node para representar vértice, né? Classe de vértices. Então, com esse node map aqui, teremos dentro das implementações das funções um acesso rápido e eficiente para um dado label de um vértice, o endereço desse vértice do grafo. Então é para isso que eu tenho essa estrutura NodeMap. E aqui, vejam só, eu tenho mais dois containers do tipo da classe set, aquela classe que representa conjuntos de dados em C++, já pronta também da biblioteca padrão, para guardar a lista de endereços dos objetos node, ou seja, os vértices que formam esse grafo, e também a lista de endereços para os objetos edge, as arestas que formam esse grafo. Esses atributos se chamam nodes e edges, por razões óbvias aí. Então os atributos nodes e edges formam o conjunto de vértices e o conjunto de arestas
definem aquele grafo. Então, pronto, aqui passamos por todo o arquivo de declaração das classes, que é o grafo.h, então veja como aqui já estamos com uma implementação bem mais sofisticada, porque naturalmente grafos são estruturas de dados mais sofisticadas do que as que a gente viu anteriormente. Vamos passar agora para o arquivo grafo.cpp, que é o arquivo de implementação, definição dos membros das respectivas classes aí, Node, Edge e Graph. Começando pelas implementações da classe Node. Primeiro, o construtor, não tem muito aqui o que se explicar, né? Não tem nenhuma questão aqui muito difícil no construtor. Ele, para label recebida como argumento na instanciação daquele objeto Node, eu atribuo ela como valor para o meu atributo label e inicializo a lista de adjacências desse objeto Node vazia, né? Eu crio aqui um objeto anônimo da classe set com o construtor padrão que vai inicializar, vendo na documentação da classe set, vocês confirmarão que o construtor padrão inicializa o conjunto vazio, sem nenhum dado, sem nenhuma informação de endereço de aresta nenhuma dentro dele. Então, dessa forma, eu estou inicializando a minha lista de adjacências vazia para esse vértice. Aqui o método getLabel é um getter simples, então ele só retorna o atributo privado label para quem invocou a função. E agora vamos para as implementações da classe Edge. Vejam então que o construtor recebendo os endereços do node de início, do objeto node de início e do objeto node de fim, início e fim daquela aresta, as extremidades daquela aresta, ele associa essas informações aos respectivos atributos, start, finish e também o atributo weight, que recebe o peso W para instanciar aquela aresta. Passando para o método printMe, ele vai imprimir na saída padrão, primeiro, o label daquele vértice de início. Então vejam só, o objeto aresta, eu pego o seu atributo start, que por sua vez, o atributo start é o quê? Um ponteiro para um vértice, um ponteiro para um objeto node. E para esse objeto node eu pego o seu método getLabel, que retorna, como a gente viu aqui em cima, a string de rótulo daquele vértice. Então, para cada aresta eu pego o início, o seu label, e aí aqui imprimindo uma setinha, né, para ficar bonitinha, impressão na saída padrão, imprimo para a aresta, para o objeto node que representa o fim da aresta, o seu label também. Então aqui uma impressão formatada na saída padrão da aresta, definida aí pelos labels dos seus vértices. Custo também na verdade isso aqui é um getter, né, que vai retornar o valor do atributo weight para quem invocou, e aqui finalizamos as implementações da classe Edge. Vamos agora para as primeiras implementações da classe Graph, aquelas que até o momento a gente pode discutir, né, dentro do tópico. Primeiro, o construtor. Então veja que eu recebo o argumento booleano indicando se vai ser um grafo dirigido ou não aqui, e inicializo os respectivos atributos container aqui, NodeMap, Nodes e Edge, com os construtores padrão dos respectivos containers, né? Map, set aqui, todos eles, né, eu instancio objetos anônimos aqui com o construtor padrão e atribuo eles para os atributos NodeMap, Nodes e Edges. Muito bem, construtor feito, vamos passar para o método addNode. O addNode é o primeiro método, digamos assim, para se fazer alguma coisa, começar a construir o grafo de fato. Então a primeira etapa que eu tenho que fazer para construir um grafo é adicionar vértices a esse grafo. Então o método addNode permite ao usuário fazer isso da biblioteca, indicando um nome para dar aquele vértice,
E aí, com a alocação dinâmica de memória, eu instancio, né, eu crio um novo objeto da classe Node, com aquele nome, name, e atribuo o ponteiro recebido na alocação dinâmica de memória para as estruturas de dados que fazem o controle, o registro daquele vértice dentro do grafo. Então veja, a lista de nós do grafo, que é o atributo nodes, eu tenho um método, né, da classe set que se chama insert, que é justamente um método para inserir dentro do conjunto do set, do objeto set, um novo elemento. Então eu pego o endereço do nó recém-criado e insiro dentro do conjunto nodes. Depois eu associo no meu mapa de nós, naquele mapa denominado NodeMap, o atributo NodeMap da minha classe grafo, eu associo para esse nome, name, o endereço do objeto recém-criado. Então vejam aqui que eu faço nessa linha 45 aquela vinculação dentro de um mapa para acesso rápido do nome com o endereço da área de memória que foi alocada. Então, e reparem que eu posso usar esse mecanismo de indexação com strings. Vocês estão reparando aí que entre os colchetes aqui eu estou associando uma string com o endereço. Então, se eu tiver uma string chamada, o vértice se chama A, eu fazendo nodemap de A, entre colchetes de A, eu vou ter como retorno dessa operação o endereço do vértice que se chama A. Então, é através desse mapeamento aqui que eu consigo trabalhar, vou conseguir consultar rapidamente o endereço de cada vértice, a partir do label, qual é o endereço daquele vértice no grafo. Muito bem, agora vamos para o método criAresta, ou adiciona aresta entre dois vértices de rótulos label 1 e label 2. Então veja, eu estou pressupondo aqui que esses dois vértices já foram inseridos dentro do grafo, não estou fazendo nenhum controle de erro para isso. E aí, para esses dois vértices já inseridos no grafo, como é que eu busco justamente os seus endereços? Através do atributo NodeMap do grafo, o mapa que a gente acabou de falar aí no método addNode. Então, para label 1 e para label 2, eu consulto quem é o endereço deles no meu NodeMap do grafo. Isso se retorna na forma de um ponteiro para node, então guardo essa informação em N1 e N2, e aí eu invoco o método privado createEdge, que vai continuar o serviço de criação da aresta com a alocação dinâmica de memória. A gente vai ver ele aqui mais embaixo daqui a pouco. E veja, eu crio de N1 para N2, e se o grafo é não dirigido, ou seja, se o booleano directed é falso, né? Então eu negando ele aqui, ele se torna true, por isso que eu tenho o operador not aqui, né? Se not directed, ou seja, se operação de negação no booleano directed, isso significa justamente que ele seria um grafo não dirigido, e eu tenho, portanto, que fazer a criação de aresta nos dois sentidos. Eu invoco o método createEdge primeiro de N1 para N2, e depois eu crio uma aresta também no outro sentido, de N2 para N1. E aí eu tenho simetria nas arestas dentro do meu grafo. Muito bem, vamos seguir aqui para o método createEdge, que é o que termina então a implementação da operação de criação de aresta. Veja que ele daí já recebe os endereços dos vértices a serem conectados por uma aresta, assim como o seu peso, e ele usa essa informação justamente para criar, via alocação dinâmica de memória, um novo objeto aresta e receber o ponteiro para esse objeto aresta na variável e. Recebida esse ponteiro para a aresta em e, eu tenho que, do mesmo jeito que eu fiz com o nó recém-criado, inseri-lo dentro das estruturas de dados do grafo que controlam as arestas
contidas nesse grafo, que fazem parte desse grafo. Então, no atributo edges, eu adiciono, né, ao conjunto edges de arestas, eu adiciono o ponteiro e para a aresta criada. E vejam só agora a outra operação que é importante. Se eu criei uma nova aresta, isso significa que o vértice S, aqui no caso, tem um novo vértice adjacente a ele, que é F. Então, eu adiciono na lista de adjacências do vértice S, quem? A aresta E. Ou seja, porque a aresta que conecta S a F é uma aresta vizinha a S. Então, ao invés de eu só guardar o vértice F, eu guardo que a aresta E de peso weight e que termina em F é adjacente a S. Então eu guardo um pouco mais de informações porque isso vai nos facilitar depois nas implementações dos demais algoritmos no grafo. Guardar não só que é F vizinho de S, mas também que a F é vizinho de S através dessa aresta representada pelo objeto E, pelo ponteiro para o objeto edge E que tem, né, a informação inclusive já do peso que conecta S com F. E encerramos aqui a função de criação de aresta. Vamos aqui ver agora a função de impressão da lista de adjacências do grafo. Então vejam só aqui, eu vou utilizar aqui aquela lista nodes para fazer isso, né? Então eu tenho que olhar para todos os elementos do atributo nodes, para todos eles eu tenho que visitar, né, acessar aquele elemento, aquele vértice, e imprimir os vértices adjacentes a ele. Aí aqui temos outra novidade da linguagem C++ em especial, que é o comando for each. Vejam só que ele começa com um for, parece ser um for convencional, mas olhem aqui dentro como a sintaxe é diferente. Eu tenho essa variável local aqui, que é do tipo ponteiro para node, que eu estou chamando de node minúsculo, aí 2 pontos, e aqui eu tenho uma outra coisa, uma referência a uma variável aqui, que no caso aqui é o atributo nodes do objeto grafo. O que é o atributo nodes? A gente já viu lá, né, um pouco antes aqui nesse vídeo que o atributo nodes é um container, é um objeto da classe set, ou seja, é uma coleção de elementos. E vários containers dentro do C++, eles permitem esse método de percorrer todos os elementos, acessar todos os elementos dele através desse comando for each, que basicamente é o comando que vai pegar para um conjunto de dados que possa ser, né, que você pode iterar, acessar todos eles um a um, você faça isso através de um comando de laço mais simples, mais, né, sem necessariamente usar índices como o comando for faz em geral. Então o comando for each está fazendo isso para a gente. O que ele faz? Ele atribui para cada, né, ele vai percorrer cada elemento do conjunto nodes e cada vez que ele pega um novo elemento do conjunto nodes, ele atribui ele à sua variável que você coloca à esquerda dos 2 pontos. Então, essa variável node aqui vai receber elemento de nodes do conjunto nodes de vértice e vai estar acessível através dessa variável para você utilizar. Então vai repetir as operações que estão embaixo aqui, enquanto você não terminar de varrer todos os elementos do container. Então essa é a ideia do comando for each. Então para cada node dentro do container nodes, eu vou imprimir o seu label e aí eu vou visitar todas as suas arestas adjacentes. Vejam só, então por isso aqui eu uso de novo um novo comando for each, agora no container adjacency, ou seja, na lista de adjacências do nó node. E aí, para cada aresta, eu pego e imprimo o label de final dessa aresta. Ou seja, eu pego o vizinho de node.
Por quê? Porque cada aresta vizinha de Node começa em Node, mas termina em um outro vértice. Então eu pego aqui para cada aresta, que aqui no caso está sendo representada pela variável arc dentro desse comando for-each, eu pego o seu destino, o seu final e imprimo o seu rótulo, o seu label. E aqui só estou fazendo auxílio aqui de uma variável booleana só para imprimir entre vírgulas aqui a lista. Se eu estou imprimindo o primeiro vizinho, eu pulo, né, a impressão da vírgula e faço isso para os demais elementos. E ao final vou imprimir uma quebra de linha quando eu terminar aqui de imprimir a lista de adjacências de um vértice. E aí depois volto aqui a imprimir para o próximo vértice seguinte. Então essa é a operação de lista de adjacências. O uso de containers em C++ e os containers da biblioteca padrão é muito interessante e é muito facilitado por esse comando for-each também. Vejam só, né, que com o comando for-each a gente consegue acessar esses elementos, mesmo que eles não tenham ordem, eles não tenham relação de ordem aqui, um vir na frente do outro, como pode ser o caso de conjuntos, você ainda assim consegue acessá-los todos usando o comando for-each. Por isso que ele é bem interessante, a gente está usando ele aqui, inclusive. E bem, aqui em diante no nosso código já entra nas funções membro que são pertinentes a vídeos que ainda virão dentro do tópico. Então, esse vídeo aqui a gente vai parar, né, vamos parar por aqui. Até o momento, esse é o estudo necessário da biblioteca e de grafos que a gente está implementando, que a gente está discutindo aqui dentro do tópico. E no próximo vídeo, aí sim a gente vai começar a falar de outras operações dentro dos grafos, como as operações de percurso. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.